O apóstolo Paulo dizia: o bem que eu quero fazer eu não posso fazer, mas o mal está sempre na minha frente. Por que o apóstolo Paulo falava isso aí? O apóstolo Paulo falava isso aí porque ele queria fazer o bem, mas ele não conseguia fazer o bem, né? Ele só conseguia fazer o mal, só o mal ele conseguia fazer assim, mas só que o bem não conseguia. Quando ele queria fazer o bem, o mal vinha, entrava e atrapalhava ele fazer o bem. Por que eu falo que o ser humano está no mato sem cachorro? Por causa disso, porque o ser humano ele não consegue fazer o bem. O ser humano é que nem besouro, ele nasce na bosta e morre na bosta. O ser humano, assim, o ser humano ele pode ter tudo, ele pode ter carro, ele pode ter casa, ele pode ter dinheiro, ele pode ter mulher bonita, ele pode ter tudo que ele tiver. Ele está sempre na bosta. Por que o ser humano ele pode ter tudo, ele está sempre na bosta? Por causa do quê? Porque nós podemos ter tudo que nós temos. Mas nós podemos ter carro, pode ter tudo, pode ter mulher bonita, pode ter tudo. Mas só que não adianta você ter tudo isso aí. Não adianta você ter tudo isso aí. Porque mesmo que você esteja tudo isso aí, mesmo que você esteja Deus junto com você, e você continua na bosta. Foi o que o apóstolo Paulo dizia. O apóstolo Paulo dizia. Está marcado na Bíblia. Ele queria fazer o bem, mas não conseguia fazer o bem. Quando ele ia fazer o bem, ele estava fazendo mal. Por que o ser humano nasce no meio da bosta e morre no meio da bosta por causa disso? Porque o ser humano, para ele ser bom, ele tem que estar sempre no meio da bosta. É assim que funciona para ele ser bom. Mesma coisa do besouro, gente. O besouro é assim. O besouro para ele viver, ele tem que viver no meio da bosta. Porque lá é o lugar dele. Lá é o lugar dele, se você der ele morre. É uma coisa do ser humano é a mesma coisa, e ele tem que viver no meio da bosta. Ele pode ter o que ele tiver, se ele sair do meio da bosta, não morre. Porque é lá que é o lugar do ser humano. É lá o lugar do ser humano. Ele pode ter o que ele tiver, mas ele tem que estar lá. O único jeito dele sobreviver, o único jeito de sobreviver é assim. O único jeito de sobreviver é assim. Por que eu falo que o ser humano está no mato sem cachorro? Por causa disso. Por causa que você não consegue, você não consegue fazer o bem, você só faz o mal. Você não consegue fazer o bem, quando você quer fazer o bem, você está fazendo mal. O ser humano é assim. Infelizmente o ser humano é assim. O ser humano é. Quando Deus fez o homem, Deus arrependeu de fazer o homem. Ele arrependeu de fazer o homem. Porque ele sabia que o homem não ia conseguir fazer o bem. É por isso que ele se arrependeu. Porque ele sabia que o homem não ia conseguir fazer o bem. Mesmo que você vai na igreja, mesmo que você vai lá, você leva um monte de cacetada, mas mesmo assim você continua fazendo mal. Você pode levar quanta cacetada você levar, pode levar tanta quanta pessoa você levar, você continua fazendo mal. Por que o ser humano é assim? Por que o ser humano é assim, né? Tem gente que pergunta, né? Por que é assim, né? Por que é assim? É assim porque é assim, foi feito. O ser humano foi feito. O ser humano foi feito, o ser humano, como é que tem gente que fala que nós não tem o parafuso. O parafuso. O ser humano nasce sem parafuso na cabeça. Tá faltando parafuso. Mesmo que você tenha tudo parafuso, mas os parafusos não tá certo. Tá no lugar errado. Ficou pra ser assim. Ficou pra ser assim.